No dia 26 de janeiro de 1975, um brasileiro vencia o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, correndo pelo traçado antigo e com arquibancadas lotadas. José Carlos Patti era considerado um dos melhores pilotos do grid pelos jornalistas, sendo quase um consenso que um dia ele seria campeão. Para o piloto, lhe faltava apenas tempo, e esse tempo ele não teve. Aquela vitória em Interlagos acabou sendo a única, e o nome de Patti ficou imortalizado na Fórmula 1, especialmente no circuito que lhe deu a única conquista. José Carlos Patti, ou Moco, como era conhecido, nasceu no dia 6 de outubro de 1944 em São Paulo. Filho dos descendentes italianos Ângelo e Amélia, o futuro piloto era amigo desde a infância de outros dois grandes nomes do automobilismo, Wilson e Emerson Fittipaldi, com os quais disputava corridas de rolimã. Embora os pais o quisessem como sucessor da tecelagem da família, Moco seguiu outro rumo. À vontade entre os carros e convivendo com mecânicos, José tinha em mente que um dia seria piloto. Quando ainda era criança, Patti viajou para a Itália e lá viu uma miniatura de um carro Fórmula 1 da Ferrari. Encantado com o que viu, jurou que um dia correria com um carro daqueles. Aos 17 anos, conheceu Elda, com a qual se casou anos depois. O caminho no automobilismo começou a ser trilhado no kart, onde o agora piloto se destacava. Tanto Elda quanto seu pai Ângelo não gostavam das competições, mas Elda o ajudava. Guardava o equipamento de Moco na própria casa, incluindo o primeiro troféu do kart. Com o sucesso obtido, José trocou os karts pelos carros de turismo em 1963, quando disputou o segundo prêmio Aniversário do Automóvel Clube do Estado de São Paulo. No ano seguinte, o piloto conheceu o circuito de Interlagos ao participar do desafio 50 mil quilômetros, um teste de resistência que serviu para promover o modelo Willys Dauphine no Brasil. Em 1966, a sua carreira como piloto de turismo teve início para valer, e Patti rapidamente foi aos poucos ganhando reconhecimento. Em 1970, o piloto seguiu o caminho padrão do esporte e foi para a Europa correr. Na Inglaterra, disputou o campeonato de Fórmula 3, pilotando uma Lotus e logo na primeira corrida conseguiu um quarto lugar. O bom desempenho se repetiu nas provas seguintes e em seu primeiro ano, Patti foi campeão. O talento do piloto chamou a atenção de Frank Williams, que o contratou para correr na Fórmula 2 em 1971. O ano foi bastante difícil devido a quebras e problemas com o carro, mas uma vitória no Grande Prêmio de Imola foi o suficiente para chamar a atenção. Impressionada com o desempenho, a Ferrari convidou Moco para correr no World Sport Car Championship no ano seguinte. Williams também estava preparado para dar um passo além, e Patti pôde finalmente estrear na Fórmula 1. A equipe utilizava um chassi Mart do ano anterior e por isso era mais fraca do que os demais. Mesmo assim, o piloto conseguiu bons resultados com o carro, como um 6º lugar no GP da Espanha e um 5º na Bélgica. As boas posições lhe garantiram 3 pontos e a 18ª posição no campeonato. No ano seguinte, Patti decidiu mudar de ares e foi correr pela modesta Surtees, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula 2. A bordo do modelo TS14A, o brasileiro teve como melhores resultados um 4º lugar na Alemanha e um 3º no GP da Áustria. Os 7 pontos conquistados lhe renderam o 11º lugar no campeonato. Considerando que o carro definitivamente não era um dos melhores, aquele foi um resultado impressionante, tanto que o anuário Autocross o classificou na época como o 4º melhor piloto do mundo, à frente de nomes como Jack Stewart, Ronnie Peterson e do próprio Emerson Fittipaldi. Na Fórmula 2, o desempenho de Moco com a Surtees foi semelhante ao da Fórmula 1, e o brasileiro conseguiu uma pole e um pódio. Além das duas categorias, Patti correu no Mundial de Carros Sport com a Ferrari, dividindo o modelo 312 PB com Arturo Merzario. Em Le Mans, a dupla ficou em segundo, perdendo a corrida para a matra de Henri Pescarolo e Gerhard Larousse. Patti acabou substituído por Niki Lauda, mas reza a lenda que o próprio Enzo Ferrari o teria convidado para correr pela equipe de Maranello. Devido à fidelidade que Patti tinha com seu amigo Surtees, ele respeitosamente recusou. No ano seguinte, em 74, o piloto conquistou um 4º lugar no GP do Brasil, e após 7 provas disputadas, um convite irresistível veio. Moco foi convidado por Bernie Ecclestone para correr pela Brabham junto de Carlos Reutemann. Pilotando agora em uma das melhores equipes do grid, o sucesso começou a ficar mais aparente. Patti conquistou um 5º lugar no GP da Itália e um 2º lugar no GP dos Estados Unidos em Watkins Glen. Em 1975, o brasileiro abandonou o GP da Argentina após largar em segundo, e no Brasil veio a glória. Em uma história já contada aqui no canal, Patti largou na 6ª posição e ainda na primeira curva ultrapassou Emerson, Lauda e Clay Regazzoni, indo para 3º. Após ficar várias voltas preso atrás de seu companheiro de equipe, Moco conseguiu a ultrapassagem e partiu para cima de Jean-Pierre Jarier da Shadow. Faltando 7 voltas para o fim, o motor Ford do francês entregou as pontas e quebrou.
Paty assumiu a liderança com Emerson em segundo e Jochen Mass da McLaren em terceiro. A vitória foi muito significativa. Foi a primeira da carreira de Mocco e, de quebra, foi a primeira dobradinha brasileira no GP do Brasil. Na corrida seguinte, Paty fez a pole position, terminando a prova em quarto. Após um abandono no GP da Espanha, o brasileiro voltou a subir no pódio com um terceiro lugar no GP de Mônaco, ficando atrás apenas de Lauda e Fittipaldi. O desempenho de Paty durante o ano continuou a impressionar, com um quinto lugar no GP da Holanda e uma nova dobradinha brasileira em Silverstone, dessa vez com Emerson no topo. Paty terminou o ano com 24 pontos e a sexta posição no campeonato, a sua melhor classificação desde a sua entrada na Fórmula 1. Ao fim da temporada, o grid todo já reconhecia Paty como um potencial campeão, e mesmo após a Brabham trocar os Ford pelos Alfa Romeo em 76, Paty ainda conseguiu um sexto lugar na Espanha e 2 quartos lugares nos GPs da França e Alemanha. Durante o ano, o piloto ajudou na gravação do filme Bob Deerfield, que recebeu no Brasil o nome Um Momento, Uma Vida. O longa conta a história de um piloto fictício interpretado por Al Pacino, que foi filmado utilizando macacões e capacetes idênticos aos de Paty. Para as filmagens em pista, a produção utilizou gravações de Mocco com a Brabham. O curioso da história é o fato de que os outros pilotos e mecânicos realmente achavam Paty e Al Pacino parecidos, chegando ao ponto dos nomes serem bem próximos um do outro. O ano de 1977 começou para o brasileiro com um segundo lugar no GP da Argentina após largar em sexto. No GP do Brasil, o piloto se classificou mais atrás, em 12º, mas ele conseguiu se recuperar e chegou a liderar o pelotão. Com poucas voltas para o fim, o brasileiro acabou sofrendo um acidente e precisou abandonar a prova. Na terceira corrida do ano, em Kyalami, Tom Price, outro bom piloto do grid, acabou sofrendo um acidente e faleceu. A corrida continuou como se nada tivesse acontecido e Paty, que havia largado em segundo, terminou apenas na 13ª posição. Em 18 de março de 1977, Paty voava em um monomotor com seu amigo Marivaldo Fernandes e o tripulante Carlos Roberto de Oliveira. Marivaldo também era piloto e venceu os 1000 km de Brasília e os 500 de Salvador em dupla com Paty em 1969. A manhã estava chuvosa e o avião que decolou do Campo de Marte, em São Paulo, tinha como destino Araraquara, onde ficava o sítio de Marivaldo. Ao passar pela Serra da Cantareira, em Mariporã, o piloto voou baixo, possivelmente procurando um lugar para pousar. Sem visão adequada, o avião chocou-se com as árvores e todos os três faleceram. Com o acidente, Paty deixou a sua esposa Elda e 2 filhos. A curta carreira de Mocco na Fórmula 1 durou pouco mais de 5 anos. Durante o período entre 1972 e 1977, o piloto disputou 72 corridas e subiu ao pódio 6 vezes. Esse período foi em sua maior parte preenchido com boas atuações do piloto, tanto que ele ganhou o apelido de campeão sem título de alguns jornalistas especializados, que viam nele o chamado material de campeão. O fim prematuro acaba alimentando discussões sobre como teria sido sua carreira nos anos que se seguiram. Infelizmente, essas são apenas conjecturas que o destino não deixou acontecer. A sua morte foi bastante sentida pelo automobilismo brasileiro, tanto que 8 anos depois, o seu nome foi emprestado para o Circuito de Interlagos, que o carrega até hoje. Em 1990, por sua vez, um busto em sua homenagem foi colocado na entrada do circuito. Em uma era de dados numéricos e estatísticas, esse reconhecimento só mostra o que muitos na época já imaginavam. Paty foi e continua sendo um dos melhores pilotos que o Brasil já teve. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!